Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou a Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste momento, vamos abrir as portas do nosso coração para acolhermos o dom do Espírito, aquele que nos dá o poder de compreender a Escritura que acabamos de escutar. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 19º domingo do tempo comum. E estamos desde o domingo passado, no capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. A primeira parte deste capítulo nos narra a morte de João Batista. A segunda parte, ouvíamos no domingo passado, o milagre da multiplicação dos pães. E agora, a terceira parte, é esta que acabamos de escutar, Jesus acalmando a tempestade. No Evangelho de domingo passado, a atenção de Jesus era para com a multidão. Aquelas pessoas famintas, a noite se aproximava, os discípulos querendo que Jesus despedisse a multidão. Jesus vai dizer: "Não, dá-lhes vós mesmos de comer." E eles: "Nós só temos apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: "Dai-me." E os 5 pães e 2 peixes eram poucos nas mãos dos discípulos, mas a partir do momento que eles tiveram a atitude de fé de colocar nas mãos de Jesus, Jesus teve o poder
de multiplicar. Então Jesus cuidando das multidões. E no evangelho de hoje, nós vamos ver Jesus cuidando dos discípulos. Ninguém fica de fora da barca de Jesus. Então agora nós retomaremos ao texto para fazermos esse caminho pedagógico de compreensão da palavra. Voltemos ao texto. Capítulo 14, versículo 22. Depois da multiplicação dos pães, como eu acabei de explicar, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Jesus agora vai ter uma atitude muito delicada com a própria multidão. Vai dizer para os discípulos: a parte de vocês já foi feita, vocês já aprenderam com a catequese, e agora eu vou despedir as multidões, e a vocês vão para o outro lado. Vocês vão à frente, que eu chego depois. Então os discípulos obedeceram a Jesus. Pegaram as suas capangas, aquilo que estava com eles, o resto dos pães que eles tinham recolhidos, e estavam onde? Às margens do mar da Galileia. Entraram no seu barquinho e obedeceram à ordem de Jesus. Porém, Jesus não vai com eles. E por que Jesus não vai? O texto vai nos dizer: depois de despedir as multidões, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. O milagre de Jesus não tinha por meta ou objetivo a adesão das multidões diante de um fenômeno extraordinário. E até mesmo Jesus também queria dar uma freada ali na euforia dos discípulos, porque eles ficaram maravilhados com o milagre. E aí Jesus vai dizendo: agora a multidão vai embora, vocês vão para o outro lado do mar e eu vou para o monte. Fazer o quê? Rezar sozinho, porque a noite estava chegando. Esta noite, que nos diz o Evangelho, não é apenas uma noite marcada ou cronometrada pelas horas, pelos minutos, mas esta noite simboliza a escuridão de um caminho existencial que os discípulos passariam, a tempestade que os alcançaria naquela noite escura. E diante da noite escura, da tempestade dos discípulos, eles encontram um grande intercessor que ora ao Pai por eles. E este intercessor se chama Jesus. E aqui nós devemos aprender com a palavra. Quando enfrentamos a nossa noite escura, confiemos, temos um grande intercessor junto do Pai que ora por nós, e ele se chama Jesus. Olha que maravilha. Mas os discípulos ainda não entendiam. Uma outra compreensão que podemos ter, mais teológica, deste versículo, era que a pedagogia de Jesus em estar com o Pai o possibilitaria estar em todos os lugares. E isso já era um prelúdio da sua ressurreição, porque em Jerusalém ele iria morrer, ele ressuscitaria, voltaria para o lugar de onde ele saiu à direita do Pai, e estando lá, poderia estar em todos os lugares, inclusive aqui e agora conosco. Mas vem agora a realidade dos discípulos.
Voltemos ao texto para observarmos o que vai acontecer. Versículo 23. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar, a noite chegou, Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Se os discípulos estavam numa barca, naquela época, não havia tantos recursos tecnológicos das embarcações como nós temos hoje, de grandes navios, né? Naquela época, o trabalho era muito artesanal, então a barquinha dos discípulos era uma barquinha de madeira muito simples, no máximo com uma vela que poderia regular ali a força dos ventos. Então, diante de uma grande tempestade, de ventos fortes e de ondas altas, o barquinho dos discípulos, sendo muito frágil, não poderia protegê-los diante do que estava acontecendo. E se esta tempestade veio contra este barco, qual foi a reação dos discípulos? O desespero, o medo, a insegurança. Eu também dizia agora na missa pela manhã, que nós precisamos voltar ao Antigo Testamento para compreendermos este versículo. Porque no Antigo Testamento, o mar era considerado o lugar do caos, da desordem, do abismo, que as pessoas não teriam domínio e controle sobre aquela realidade. Então, as pessoas, os barcos, a própria navegação não teria o poder de dominar o mar. E isto era visto também numa compreensão que envolvia a fé do povo de Israel. Mas agora nós teremos um elemento novo, que diante desta tempestade, deste mar bravio, e da situação que os discípulos enfrentam, aparece Jesus. Olha o que vai nos falar o versículo 25. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Na concepção judaica, a noite é formada por 3 vigílias. E cada vigília dura 3 horas. O texto nos apresenta qual o horário que Jesus chega? Às 3 da manhã. Por quê? Porque é o horário que inicia a última vigília, das 3 às 6. E o que vai acontecendo com o movimento da natureza? O sol vai nascendo, o dia vai chegando, e a escuridão e a noite vão se dissipando. Então, Jesus chega na última vigília às 3 horas da manhã, porque na noite escura dos discípulos, que ele já preparava como um grande intercessor junto ao Pai pela oração, ele seria a luz a iluminar esta escuridão. Ele seria a paz que acalmaria a tempestade e os ventos fortes. E esta é a nossa alegria. Diante das forças do mal, das intempéries da vida, do nosso mar bravio, Jesus chega na hora certa. E chega para fazer a diferença. Se é escuridão, ele dissipa a escuridão e nos apresenta a luz. Se é tempestade, ventania, mar bravio, ele vai acalmar. E nós vamos ver isso no final do texto. Papa Bento XVI vai dizer que se o mar, como uma força da natureza, simbolizava o mal, o descontrole, havia também uma outra força do Senhor da natureza que controlaria o que antes era considerado desordem,
caos e abismo. E é por isso que Jesus chega de que forma? Andando sobre o mar, andando sobre as águas. E isso deve ser assimilado também no nosso caminho de fé, porque cada um sabe qual é o seu mar bravio, cada um sabe quais são os ventos fortes que batem contra você, cada um sabe quais são os seus medos e as suas inseguranças. E hoje, por meio deste evangelho, você pode compreender que Jesus é Senhor da criação, que Jesus é Senhor do caos e que Jesus também é o Senhor da sua vida. E o que Ele possibilita aos discípulos experimentarem naquela hora, é o que o Senhor quer te possibilitar, experimentar nesta missa de hoje, no Dia dos Pais. Vamos ver agora como se dá o restante do texto. Versículo 26. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Voltemos agora para a compreensão do Evangelho. A situação crítica da tempestade, dos ventos fortes, de um barquinho frágil, despertou nos discípulos o quê? O medo. E quem sente um medo muito forte, vê fantasma. Porque é o medo que gera o fantasma em nós. Vamos pegar o exemplo das crianças. Muitos de vocês são pais e têm, de repente, filhos pequenos. Se a criança está com muito medo, ela começa a ver coisas, ela começa a ouvir vozes, de repente a mãe precisa dormir juntos, de repente precisa ligar a luz, porque o medo que a criança tem, gera nela uma percepção mais aguçada de um fantasma que a ronda e assusta. Então, o fantasma é irreal, ele não existe, mas o medo que o provoca gera em nós o quê? Um desconforto, uma insegurança, um caos interior também, podemos assim dizer. E esta era a realidade dos discípulos. E por que é importante nós pararmos aqui? Para cada um se confrontar. Quantas vezes Jesus foi fantasma na sua vida? Quantas vezes Jesus foi fantasma na sua história? Diante dos seus medos, das suas percas, diante das realidades difíceis que você enfrentou ou enfrenta, ou até mesmo diante da sua incredulidade ou da sua falta de fé, de dizer, é um fantasma. Mas Jesus não vai permitir com que este fantasma assuste ou ronde por muito tempo, porque Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor da história, Ele é o Kyrios, e Ele fará a diferença agora. Vamos ver como que se dá esta ação de Jesus? Então, depois deles gritarem com muito medo, dizendo é fantasma, Jesus, porém, lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Quando os discípulos ouviram a voz de Jesus, como eles já conviviam há muito tempo com Ele, o que aconteceu? Eles reconheceram, não é um fantasma, é Jesus. E a voz de Jesus sempre chega como uma resposta à realidade que vivemos. Qual era a realidade dos discípulos? Medo, gritaria, fantasma. E agora chega Jesus falando o quê? Coragem, sou eu,
não tenhas medo. Totalmente oposto daquilo que os discípulos experimentavam, pensavam e até mesmo diziam. A palavra de Jesus foi uma palavra de ordem, foi uma palavra de fé, foi uma palavra de ânimo. E hoje esta palavra é para você. É Jesus te dizendo: coragem, sou eu, levanta-te. E nós precisamos deixar com que esta palavra caia no nosso coração e se torne realidade. Não seja mais vítima dos seus fantasmas. Não seja mais aprisionada pelos seus medos. Não permita com que as tempestades que você enfrenta na sua vida abale a sua fé, mas ouça Jesus que vem ao seu encontro te dizendo: coragem, sou eu, não tenhas medo. E foi esta a experiência que Jesus provocava para a vida dos seus discípulos e quer provocar a mim e a você nesta Eucaristia. E naquele momento, Pedro reage. Sempre nos evangelhos, nós temos uma relevância sobre a figura de Pedro. Por quê? Porque ele era a cabeça dos 12. Então, ele sempre agia em nome dos 12. E agora vamos ver o que vai acontecer com Pedro. O que Pedro vai fazer? Então, Pedro lhe disse, a quem? A Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Pedro queria tirar prova. Reconhecemos, a voz é de Jesus, mas agora nós precisamos testificar, ver se é Ele mesmo. Não basta só reconhecer a voz. Então, se és tu, um Deus forte e poderoso, alimentou uma multidão, multiplicou os pães, tem o poder também de me fazer andar sobre as águas. E aqui vem uma outra realidade para o nosso confronto. De repente, somos até capazes de ouvirmos a voz de Jesus. Mas a nossa fragilidade nos pede provas. Se és tu, faça esse milagre. Se és tu, faça isso que eu estou mandando. Se és tu e tens o poder, faça. Isso estava por detrás da fala de Pedro. Mas Jesus é tão misericordioso que Ele não quer perder nenhum dos seus. E de repente, Ele atende esse tipo de pedido para chegar ao seu objetivo final, que não é apenas atender o pedido. Vamos ver agora o que vai acontecer com Pedro diante do pedido? Próximo versículo. Jesus respondeu: vem. Precisa experimentar, Pedro? Precisa andar sobre as águas? Precisa fazer a experiência para crer? Venha. E Pedro foi. Andou alguns metros, como Jesus sobre as águas. Mas o que vai acontecer? Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Tudo bem, coisa está indo, está fluindo, está acontecendo. Mas, quando sentiu um vento forte, Pedro ficou com medo e começou a afundar. Pode ser que você faça alguns pedidos, algumas promessas,
E Jesus vai até atender como atendeu a Pedro, mas vai chegar uma hora que bate o vento mais forte. Por que Pedro conseguiu andar alguns metros sobre a água? Porque o olhar de Pedro estava fixado em Jesus. Pedro, como uma pessoa humana, não teria possibilidade de andar sobre a água, como nós também não temos. Ele só teve esta possibilidade pela situação que estava acontecendo, ou seja, pela relação que ele estava tendo com Jesus, que dava a ele esta graça e esta possibilidade. Mas quando o vento bateu, o olhar de Pedro saiu de Jesus e passou para onde? Para o mar, que estava revoltado, com as ondas fortes, com os ventos batendo. E quando ele tirou o olhar de Jesus e passou para a tempestade, o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. E o que nós podemos tirar de aprendizado desta parte do Evangelho? Que quando você caminha na sua história com os seus olhares fixados em Jesus, Ele pode também te ajudar a caminhar sobre a tempestade, sobre os problemas, sobre o mar revolto. Mas quando o seu medo te aprisiona e tira os seus olhares de Jesus e coloca os seus olhares sobre a tempestade, você afundará como Pedro. E o Evangelho quer nos exortar, porque o desejo de Jesus não é nos ver morrendo afogados, mas o desejo de Jesus é de nos dar a força, a coragem, a fé necessária para que nós passemos pela tempestade, mas cheguemos ao outro lado, aonde Ele mandou que nós fôssemos. Terminou o milagre da multiplicação dos pães, disse aos discípulos: pegue a sua barca, vão vocês na frente e cheguem ao outro lado. Mas até chegar ao outro lado, eles precisavam passar pela tempestade. E esse é o processo da vida, essa é a dinâmica da vida. Nós nascemos, somos romeiros, caminhamos nessa vida, passamos pelas tempestades deste mundo, como estamos passando agora, esta pandemia, por exemplo, e cada um sabe qual é a sua tempestade, qual é o seu mar revolto, qual é o seu vento forte, mas nós temos uma meta, nós temos um lugar para chegarmos, e este outro lado que é simbolizado no Evangelho, que lado é este? O lado aberto de Jesus, a salvação que só Ele pode nos dar, a casa do Pai que está preparado para nós. E o Padre está te dizendo isso para quê? Para que você não desista de remar, para que você não desista do seu barco, para que você não desanime diante das tempestades. Persevere firme e fiel para que você chegue ao outro lado, como os discípulos chegarão. Não permita que o seu olhar saia de Jesus e passe para a tempestade, porque aqui é onde está a situação mais crítica, onde nós afundamos. Olha o que Jesus vai fazer agora. Quando Pedro começou a afundar, Pedro abriu a boca e gritou: Senhor, salva-me! Um pedido de socorro, uma súplica. E ele sabia, Pedro sabia, que naquele momento ele não poderia fazer nada, ele, Pedro. Mas ele reconheceu quem estava ao seu lado: Jesus. E o grito que brota do coração e da boca de Pedro é o grito de toda a humanidade padecente que precisa da salvação de Jesus.
E quando nós abrimos a boca, quando nós clamamos, quando nós pedimos, o Senhor ouve o nosso grito. Olha que maravilha, minha gente. Pedro gritou: Senhor, salva-me. E esta é uma realidade mais profunda, não é somente do afogamento naquela hora, mas é daquilo que habita o mais profundo do nosso coração, porque somente Jesus pode nos dar a salvação. E quando Pedro gritou, Jesus ouviu esse grito. Então, não fique afundando, morrendo afogado, de boca fechada. Não permita com que o seu egoísmo, a sua autossuficiência, a sua soberba te mate afogado, meu irmão, minha irmã. Abra a boca enquanto existe tempo, porque o Senhor, como nos diz o Salmo, está com seus ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. Jesus ouviu o grito de Pedro e fez a diferença. Olha o que Jesus fez agora. Versículo 31. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: 3 atitudes de Jesus: estender, segurar e falar. Quando nós abrimos a boca, como Pedro, Jesus ouve o nosso clamor e vem ao nosso encontro. Mas Ele não vem somente como uma figurinha ilustrativa de dizer: oh, tadinho, coitadinha. Não. Ele vem realmente para agir e fazer a diferença. Se o medo de Pedro o enfraqueceu, a força, a mão de Jesus o sustentará. Se Pedro estava frágil e não tinha forças para se levantar por conta própria e não se afogar, Jesus o levanta, o traz para o alto, o suspende. Então aqui nós temos atitudes simbólicas, não só de força humana, de corpo, de salvamento, como faz o corpo de bombeiro, não. Aqui há uma força de Deus revestida e até mesmo agora externalizada através das ações de Jesus. Estende a mão diante daquele que estava distante e se faz próximo. Levanta aquele que estava caindo, que estava afundando, e o traz para cima, para o alto. Mas também abre a boca para falar com Pedro. E aqui está a parte mais difícil para Pedro, porque é a parte mais difícil para mim e para você também. Quando Jesus abre a boca para falar o que nós não estamos querendo escutar. Às vezes Pedro ficou até contente, estava ali, distante, Jesus se fez próximo, estava afundando, Jesus pegou na mão e levantou, mas agora Jesus vai falar. E olha o que Jesus falou. Olhando para Pedro, Jesus disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Gente, esta é a parte mais difícil para Pedro. A chamada de atenção, o puxão de orelha para o bem de Pedro. Hoje é dia dos pais. Muitos de vocês que estão aqui são pais. E vocês sabem que quando o filho está fazendo alguma coisa errada, por mais que ele fique contrariado, qual é a missão do pai? Educar, falar a verdade, ensinar, mesmo que o filho feche a cara e faça beição. Mas o pai, amando, querendo o bem e cuidando dos seus filhos,
tem esta responsabilidade de instruí-los para que eles possam também viver na bondade e serem bons. Jesus fala com Pedro, por mais que seja difícil ouvir: homem de pouca fé, porque duvidastes? Mas aquilo era para o bem de Pedro, aquilo era para o bem dos discípulos, aquilo era para o bem da igreja. E muitos de nós temos dificuldades de ouvirmos o Evangelho, porque queremos um Jesus que fale somente o que eu gosto de escutar. Muitas vezes temos dificuldades da pregação, de ouvir a pregação, porque de repente a pregação não está falando o que eu quero ouvir ou o que eu vim buscar. Mas devemos ter a docilidade para acolhermos a voz de Jesus, porque ela é para o nosso bem, ela é para nos transformar, e isso nós chamamos de conversão. Pedro deveria sair do afundamento da incredulidade para um movimento de elevação que somente a fé pode realizar em nós. Então, é desconfortante ouvir isso: homem de pouca fé, porque duvidastes? Mas ao mesmo tempo, se existe acolhida, é muito salutar, porque nos possibilita uma graça de não ficarmos mortos no meio do caminho, afogados, mas chegarmos aonde? Ao outro lado da margem, a nossa meta. E quantos preferem morrer afogados no meio do caminho, diante da sua soberba, da sua dureza de coração, da sua autossuficiência, do que se permitir segurar na mão de Jesus, ser levantado por Ele e ouvir a sua palavra que nos catequiza, que nos transforma e que nos faz homens e mulheres novos e novas. O que vai acontecer agora, depois da catequese de Jesus? Já no final do texto, versículo 32. Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Olha que interessante. Sem Jesus no barco, qual a realidade dos discípulos? Medo, insegurança, falta de fé, tempestade forte, mar bravio, vento que bate. Depois que Jesus chega, a realidade muda, passa a ser uma realidade de fé, de confiança, de ausência de medo e de calmaria, de paz. Por que eu quero tratar disso com vocês? Porque hoje nós vivemos neste oceano do mundo que é muito agitado. E vocês já pararam para observar que a grande síndrome do nosso tempo se chama agitação e, consequentemente, ansiedade? Quando as pessoas vão desabafar de como andam a sua vida, as suas experiências, o seu trabalho, a sua família, muitas delas externalizam isso, mas com uma sensação de sufocamento, de falta de fôlego, de falta de ar. E por que nós vivemos nesta síndrome? Porque está faltando Jesus nas nossas barcas. Porque está faltando humildade da nossa parte para ouvirmos os seus ensinamentos. E quando Jesus chega, Ele muda aquela realidade. Diante da tempestade vem calmaria, diante da agitação vem a paz. E se você precisa de calmaria na sua casa, no seu casamento, convide a Jesus. Se você precisa de paz no seu coração, no seu interior, convide a Jesus, porque somente Ele pode nos oferecer isso.
Qual é a primeira frase de Jesus para os discípulos depois da sua ressurreição? A paz esteja convosco. Em todas as aparições que ele tem aos discípulos depois da ressurreição, a frase é a mesma: a paz esteja convosco. Por quê? Porque esta paz que o nosso coração busca, diante das nossas tempestades, das nossas percas, das nossas rupturas, somente Jesus pode nos oferecer. E os discípulos que saem da incredulidade para a fé, que saem da tempestade para a calmaria, vão demonstrar isto, por dois elementos: pela atitude e pela fala. Olha que bonito como o texto agora termina, o último versículo, 33. Os que estavam no barco, ou seja, os discípulos, prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A fala e a atitude dos discípulos demonstram o seu caminho de conversão. A meta dos discípulos, o que Jesus tinha para oferecer a cada um, não era apenas uma travessia difícil que precisava ser resolvida e acalmada. Não. Como era uma trajetória de fé, eles deveriam chegar ao reconhecimento de quem é Jesus. E este reconhecimento se dá pela adoração. Por isso eles se prostraram. E se prostraram para fazer o quê? Para professar a fé, para dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, tu és o Santo de Deus, tu és o nosso Kyrios, tu és o nosso Senhor. E esta é a finalidade do cristianismo: ajudar a cada homem e a cada mulher nas tempestades da vida a conhecerem a Cristo e a professarem a sua fé diante dele. O cristianismo não tem como meta resolver problemas. O cristianismo não tem como meta somente fazer curas. O cristianismo não tem como meta somente solucionar problemas difíceis. O cristianismo tem como meta ajudar a cada cristão a experimentar a Cristo na sua vida. E isso se faz com a nossa atitude, com a nossa vida doada, de nos prostrarmos diante dele e dizer: tu és o meu Kyrios, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o Filho de Deus vivo que age em mim. Por isso tempestade nenhuma vai me tirar de ti, Senhor. Que maravilha! Eu quase choro de compreender esta palavra e de ver a força que ela pode realizar em nós. Só que muitas vezes nós desperdiçamos essa oportunidade, porque aí nós queremos uma palavra e uma pregação que só fale o que eu quero escutar. Eu quero uma fé e uma igreja que só resolva os meus problemas. Eu quero uma religião que seja só de milagres, curas e de muito êxtase religioso. Mas de repente as pessoas estão perdendo a oportunidade de fazer esta experiência ímpar, consistente, que pode nos transformar por inteiro e nos possibilita a graça da meta final, chegar ao outro lado da margem, a casa do Pai. Nem as torrentes das grandes águas poderão nos separar do amor de Cristo. Nem as grandes tempestades, nem os ventos fortes poderão nos separar do amor de Cristo, porque Ele é Kyrios, porque Ele é Senhor da criação, do nosso coração e também dos nossos caos. É Senhor da criação, andou sobre o mar. É Senhor da história, porque foi o único que morreu e ressuscitou para dar a vida a todos. E é Senhor da nossa história, quando nós, como os discípulos, fazendo esse caminho de conversão, nos prostramos diante dele e dizemos: tu és verdadeiramente o Filho de Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Kyrios, tu és o meu Salvador.
É isso que esta palavra de hoje tem para te oferecer nesse domingo que você tomou a disposição de sair da sua casa e de vir até aqui a esta igreja para esta Santa Missa. Então vamos encerrar este momento de escuta da palavra, rezando, pedindo isso. Feche por um instante os seus olhos e pense um pouquinho como que anda a sua vida. Como que está o seu barquinho também? Quais são as tempestades que você enfrenta na sua caminhada? Quantas vezes você também já afundou? E hoje, ouça Jesus te dizendo: coragem, sou eu, não tenhas medo. Quantas vezes você também contemplou Jesus como um fantasma? E hoje a palavra quer te dizer que Jesus não é um fantasma, mas que o caminho que você deve trilhar é de reconhecer Jesus como Kyrios, como Senhor, como Deus vivo e verdadeiro. Vai dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. O Senhor sabe das minhas tempestades. O Senhor sabe dos meus medos, dos ventos fortes que batem contra mim, Senhor. E hoje eu quero abrir a minha boca como Pedro fez. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Segura minha mão, me puxa para cima, me dê a docilidade para ouvir-te, mesmo que seja difícil. Homem fraco na fé, porque duvidastes. Aumenta a minha fé, Senhor, a minha esperança, a minha confiança, porque eu creio, Senhor, que fazendo esta experiência, eu não vou querer apenas um Deus, uma igreja, uma fé mercantilista, de dar isso e receber aquilo, mas eu terei uma fé genuína, que me põe numa íntima comunhão contigo, e que me leva à prostração, à adoração, para te dizer: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o Santo de Deus, Tu és verdadeiramente o Filho do Deus vivo. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mas o que a morte é tão forte esse amor, de abraço esmagante, de ausência torturante, de noite e luz é feito esse amor.